Glória a Deus! Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? É muito bom estar na casa do Senhor. Você se sente bem aqui nessa casa? É a casa de papai. Eu te convido nessa hora, mesmo sentado, a se levantar, sair do seu lugar e cumprimentar 3 irmãos. Faça isso agora em nome de Jesus. Eu não quero ver ninguém sentado. Levanta da tua cadeira, cumprimenta. Declare a paz do Senhor sobre a vida do teu irmão nessa hora. Obrigado, querido. Isso, é 3 irmãos só, tá, queridos? Glória a Jesus. Queridos, esse movimento é muito bom. É muito bom nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. A casa do Senhor é a extensão da nossa casa. É a casa de papai. Eu gostaria de saber quantos aqui estiveram no final de semana passado, né, no seminário O Espírito Santo, né, e você. Foi ministrado pela manhã e à noite. Quantos estiveram aqui no final de semana passado? Amém. Uma boa quantidade de pessoas. Né? Então, nós fomos ministrados ali. Quantos receberam de Deus, né, naquelas ministrações? Eu recebi muito, fui muito abençoado. Né? E, assim, durante a ministração, o pastor Alessandro Cassiano, amigo daqui da igreja, amigo de nós, pastores, a origem dele, queridos, é da Assembleia de Deus. Né? Então, a Assembleia de Deus, ela segue uma teoria, né, uma doutrina que não é igual à da Nova Vida. Então, algumas observações, né, o pastor trouxe para a gente e que vale a pena nós estarmos colocando para os irmãos como a Nova Vida trabalha, como a Nova Vida acredita. Ou seja, a teologia que a Nova Vida segue, vamos dizer assim, por 90% de suas igrejas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Tudo que o pastor Alessandro Cassiano falou aqui, tanto pela manhã quanto à noite, tem base bíblica. Ok, gente? Ele não falou nenhuma heresia, nada disso. Tudo tem base bíblica. Só que, conforme nós estávamos falando, a Assembleia de Deus ela tem uma visão pré-amilenista. Ela acredita que o milênio ainda vai acontecer. Né? De repente você vai estar pensando assim, o que é isso que o pastor está falando? Eu vou tentar te trazer um pouquinho desse conhecimento. Quer mais conhecimento, você se inscreva no curso de vida cristã, porque lá você vai se aprofundar nisso que eu vou estar falando agora. Quando a Bíblia ela fala do período de 1000 anos, no qual Jesus vai reinar nessa terra, na realidade, os pré-amilenistas, os pré-tribulacionistas, que no caso são os assembleianos, eles acreditam que esse período ainda vai acontecer. Eles visualizam de maneira literal a palavra de Deus. E nós não. Nós já acreditamos que esse período de 1000 anos já está acontecendo. Afinal de contas, nós fomos feitos sacerdotes e reinos com Jesus Cristo. Eu já reino com Jesus nessa terra. Quantos reinam aqui com o Senhor Jesus? O que acontece? Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que as tribulações ainda irão acontecer. E, na realidade, nós já estamos passando por esse período tribulacional. Afinal de contas, quantos não são os casos que você abre a internet, abre um jornal e você se espanta, né? O pai que estuprou a própria filha, a filha que foi atacada por 10 marmanjos e fizeram um estupro coletivo, o homicídio naquela escola de 20 pessoas, o governo corrupto que só trata de dinheiro e não quer saber do povo. E quantas são as adversidades que a gente encontra no dia a dia? Quanto não são as tribulações? Quando você pensa que viu tudo, vem algo pior. Ok, queridos? Estou falando alguma coisa que você não perceba que está acontecendo? Amém, queridos? Esse silêncio, você está entendendo o que eu estou falando? A tribulação, ela já está acontecendo. Ela não vai acontecer. Então, essa é uma linha que nós seguimos, uma linha de pensamento, uma linha teológica. E então, o que acontece? O período de 1000 anos, nós já estamos vivenciando.
né? A nossa igreja, os pastores da nossa igreja, nós seguimos a linha teológica de sermos amilenistas. Agora, você quer saber as diferenças do pré, do a e do pós? Ainda tem o pós-milenista. Você se inscreva na área de ensino, procura o pastor Rogério e não perca tempo, porque o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E nós precisamos sim ter conhecimento para poder digerir as diversas situações que chegam aos nossos ouvidos. Voltando a reafirmar, a versão, a teologia que o pastor Alessandro Cassiano trouxe tem base bíblica também, ok, gente? O mais importante nessa situação toda é nós chegarmos na glória com Jesus Cristo. Amém, queridos? Temos três, né, teorias ali para o Apocalipse. O mais importante é ter Jesus. Independente de discussão, é saber entender o nosso irmão, saber entender a igreja que participa da teologia A, B ou C, mas sabermos sim que Jesus Cristo é o nosso alvo. Essa é uma consideração que a gente está trazendo. A segunda consideração, em determinado ponto, quando ele já estava falando do batismo do Espírito Santo. Amém, queridos? Ele refletiu sobre Atos, capítulo 4, no verso 2. A gente queria deixar claro para os irmãos, né, que o batismo no Espírito Santo não é no momento que você começou a falar em línguas. Não é. O batismo no Espírito Santo é quando você deixa o fruto do Espírito começar a agir em você. A partir do fruto do Espírito que está agindo em você, sim, a evidência do batismo, falar em línguas, ele vai acontecer naturalmente. Se você tem o fruto do Espírito em você, ou seja, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, vai acontecer naturalmente. É uma evidência que você percebe. Ok, queridos? Mas se você está dando a oportunidade do Espírito Santo trabalhar em você, você é batizado no Espírito Santo. Amém, queridos? Ok? Deu para digerir essas dúvidas? Então, eu vou te pedir para abrir nessa hora, esse é só um parênteses que a gente está fazendo, fechou o parênteses, vamos voltar para a palavra. Eu vou te pedir para abrir no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 21, no verso 25 a 28. Lucas capítulo 21, no verso 25 a 28. Glória a Jesus Cristo. Muitos costumam falar, ainda falando sobre o parênteses, voltei a abrir o parênteses, tá, gente? Muitos costumam falar que tá ruim, né? Mas vai piorar. Já viu como é que está o negócio? Vai ficar pior. Não, queridos, a gente não acredita dessa forma. A gente sim acredita que Deus está no controle de tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Que nós vamos ganhar esse mundo para Cristo. Amém, queridos? Não tem nada perdido, não. Nós vamos ganhar. Nós já vivemos com Jesus Cristo. Nós temos uma ordenança da parte de Jesus, que é ir e pregar o Evangelho. E toda língua, toda nação, toda criatura vai escutar falar de Jesus. Ok, queridos? Então vivemos com Jesus. Declara assim comigo, nós reinamos com Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Vamos ler aqui o Evangelho. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive
e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Fecha teus olhos, vamos estar orando. Ó Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras, que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco de maneira poderosa nessa noite. Nós abrimos o nosso entendimento, o nosso coração, para que o Senhor venha ministrar de maneira particular com cada um de nós. Traz-nos, ó Deus, a tua revelação. Ó Deus, ilumina-nos que, ó Deus, nós possamos sim entender as tuas escrituras, entender o que está sendo passado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga amém. Queridos, no verso de número 25 e 26, lembra que um pouquinho atrás, naquele parêntese que a gente fez, a gente estava falando da grande tribulação? Acabamos de ler aqui a grande tribulação. Eu vou repetir para você: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Esse período já está acontecendo, queridos. Se você observar, quantas não são as notícias de terremoto acontecendo em tal país, de maremoto, de tsunami, situações desastrosas, sinais estão acontecendo, acontecem a todo momento, em regiões, em todo esse planeta. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Quanto não são as pessoas que ficam olhando para o que está acontecendo e ficam abalados? Meu Deus, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, queridos. Pelo menos nesse momento não. Nós vamos esperar, sim, o arrebatamento, mas pelos sinais que estão acontecendo, e não são poucos, são diversos, nós ficamos perplexos. Aquele que está em Cristo Jesus observa os sinais e entende as Escrituras. Aquele que não tem Cristo Jesus, aquele que não tem o entendimento da palavra, vê os sinais e logo fica: meu Deus, o que é isso? O mundo vai acabar, e fica perplexo. Precisamos sim buscar da parte de Deus o conhecimento para poder discernir e saber o que está acontecendo. Afinal de contas, querido, o dia está clareando. Se é que você me entende o que eu estou falando, o dia está por reinar, o dia está por raiar, melhor dizendo. Já é tempo do Senhor Jesus vir buscar a sua noiva. E o que nós estamos fazendo para encontrar o noivo? Queridos, nós estamos falando simplesmente de arrebatamento. Arrebatamento da igreja. Você sabe quando é que vai acontecer o arrebatamento? Quantos aqui sabem? Eu não sei. Eu não sei, quanto menos você. Agora, eu sei que vai ser num piscar de olhos. Dá uma piscadinha aí. Pisca. Vai ser nessa hora que todo olho verá. Todo olho verá. De um lado do planeta ao outro, por toda a circunferência, o Senhor Jesus vir e buscar a sua igreja. E o que nós estaremos fazendo nesse momento? O que nós estaremos fazendo nesse momento? Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, aleluia, com poder e grande glória. Eu quero ver o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter esse encontro com Jesus Cristo. Eu quero estar no meio dessa igreja que vai ser levada com Jesus Cristo. Será que você é contagiado por essa vontade? Será que você é contagiado por essa vontade? Querido, se você tem Jesus Cristo, o teu coração ele tem que borbulhar. O teu coração ele tem que estar ansioso por esse momento. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo volte rápido. Mas não é a minha vontade, querido. Não é a minha vontade. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Então sim, é necessário nós vigiarmos em todo o tempo. Já pensou se o Senhor Jesus volta e você não está vigiando? Como é que vai ficar? Você vai ver, todo olho verá. Será que você vai estar junto? Queridos, é uma palavra para despertamento. Quando, queridos, nós falamos de arrebatamento, nós falamos também de combater o bom combate e guardar a nossa fé. Combater o bom combate. Primeira carta a
Timóteo capítulo 6, no verso 11 e 12. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, mas se você quiser anotar, pode anotar, por favor. Diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, eu estou falando para a igreja, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos, preste atenção no verso 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Quantos aqui têm garantia da vida eterna? Você não tem garantia da vida eterna? Ah, tá. Você está aí, igreja? Está assustado? Está assustado com a pregação? Está não, né? Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Querido, eu fui chamado para a vida eterna com Jesus Cristo. Quantos aqui foram chamados? Se você tem essa certeza, levanta a tua mão com convicção, igreja. Isso. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante minhas testemunhas. Você se lembra daquele dia que você aceitou Jesus? Quantos aqui lembram que você levantou a sua mão, você veio na frente, o pastor orou para você, você confessou publicamente, e ali, naquele momento, você começou a reinar com Jesus Cristo. Você foi embutido no milênio. Você já reina com Jesus Cristo nessa terra. Você já tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Você é a boca de Deus. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. Você caminha pela fé. Em nome de Jesus Cristo, você é um vencedor, querido. Não tem palavra que vai tirar o teu ânimo. Muito pelo contrário. É Deus que vai te renovar a todo momento. É Deus que vai te dar direção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quando o escritor diz aqui combater o bom combate, é você usar verdadeiramente o que a palavra de Deus te orienta. Aqui estão as tuas armas. Aqui estão as tuas armas, armas espirituais. É combater o bom combate, é não saber, é discernir o que está acontecendo com olhos espirituais. É usar as armas espirituais que o nosso Deus disponibiliza para cada um de nós para a guerra. Porque nós vivemos em guerra. A nossa guerra é contra sangue, é contra potestade, ou melhor dizendo, é contra potestades e espíritos que reinam. Mas Jesus Cristo é maior que tudo isso. Jesus Cristo nos dá garantia de vitória. Então sim, se nós queremos reinar com Jesus Cristo, nós temos que caminhar um caminho reto e ter a convicção que o Senhor Jesus é conosco em todos os momentos. Amém, queridos? Quando falamos de arrebatamento, nós estamos falando também de guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé, queridos. Hebreus capítulo 11, no verso 1, anota aí, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Sim, a fé é essa convicção. É você visualizar o impossível e receber o inacreditável. É você visualizar aquela situação que você tem tanto pedido a Deus e ter a certeza que Deus vai te abençoar. Saber que Deus está no controle e ter o discernimento de saber que de repente o não de Deus é o sim para a tua vida. Isso é ter fé. A fé é acreditar na Bíblia. Queridos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, eu repito isso exaustivamente. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus. Levanta a tua Bíblia aí nessa hora, você que tem Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A fé genuína, ela acredita de Gênesis, Apocalipse. A fé genuína em Cristo Jesus, ela não coloca em xeque a palavra de Deus. Ela acredita no que está escrito. Ela discerne, ela sabe, ela te dá a direção. Essa é a fé em Cristo Jesus. Quando falamos de arrebatamento, nós estamos falando de fé. É de crer, é de saber que esse dia virá. Esse dia está por vir, esse dia vai chegar. Aleluia! Quando falamos de arrebatamento e falamos de fé, queridos, é saber que o autor e o consumador da nossa fé é Cristo Jesus. Não é qualquer estátua, não é qualquer símbolo que vai
dar origem à nossa fé. Muitos se perdem nessa situação, colocam um cordão com uma cruzinha, uma tatuagem, dizendo: aqui está a minha fé. Não, a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está dentro da morada do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Sabe essa fé que você tem? Sabe essa fé que você tem? É Jesus Cristo que colocou dentro de você. É Jesus Cristo. Se a tua fé está pequena, querido, comece a caminhar firmemente, passos largos com Jesus Cristo. Comece a acreditar na palavra, comece a meditar nas escrituras. A tua fé vai ser alimentada. Comece a conversar com outro crente, venha aos cultos, vai no grupo de vida, alimenta a tua fé. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo o que pedires ao Pai, ligando na terra, Ele há de te atender em nome de Jesus Cristo. É a fé que cura, é a fé que transforma, é a fé que abre portas de emprego. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus, aleluia. Quando falamos de arrebatamento, queridos, nós falamos tão somente que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, que Deus é soberano, que está tudo no controle dEle. Ninguém sabe o dia e nem a hora. É importante que possamos vigiar. Quando Jesus fala aqui que haverá homens que desmaiarão de terror, ele está falando de quem? Ele está falando daqueles que não creram. Esses vão desmaiar de terror. A Bíblia, queridos, diz no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 25 e 26, diz assim, o próprio Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, preste atenção, queridos, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso? Você crê nisso? Queridos, é nessa hora que você tem que exercitar a tua fé. Se você crê nisso, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Marcos capítulo 16, no verso 16, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quando falamos de arrebatamento, queridos, eu estou fazendo uma ponte ao batismo, que muitos ficam em dúvida. Por quê? Por que eu preciso me batizar? Sim, você precisa se batizar, porque é cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus nos afirma aqui: quem crer no Senhor Jesus Cristo, na salvação, e for batizado será salvo. Agora, quem, porém, não crer será condenado. Quem não crer, ele opta por não se batizar. Quantos vocês estão entendendo? Se você crê, se você tem fé, se você acredita na palavra de Deus, se você sabe que é Deus que está ordenando que você passe pelo batismo, aí sim, você será salvo em nome de Jesus Cristo. Então é ordenância da parte de Deus. Quantos querem participar do arrebatamento da igreja? Eu quero participar. Meu querido, não fica de mão abaixada, não. Levanta bem alto para Jesus ver. Eu quero participar do arrebatamento da igreja? Sim. Você quer participar? Então siga pela direção que leva à salvação. Qual é a direção que leva à salvação, queridos? Você sabe qual é a direção? Tem uma direção que leva à salvação. Eu gostaria que você abrisse, nesse momento, Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 13. Mateus 7, verso 13. Mateus, capítulo 7, verso 13, diz assim o Evangelho: entrai pela porta estreita, larga
é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, você quer ser arrebatado, você quer viver na glória com Jesus Cristo? Eu quero, mas é necessário passar pela porta estreita. Quantos conhecem essa porta? Eu conheço essa porta. A porta estreita. Muitas vezes, querido, essa porta estreita vai machucar. Vai machucar, porque é estreita. E é necessário passar por ali. A porta larga é justamente os encantos desse mundo. É justamente as várias situações que acontecem para nos tirar da presença de Deus. E diz aqui o próprio Senhor Jesus Cristo afirmando: são poucos os que acertam a entrar na porta estreita, mas pelo contrário, muitos os que entram pela porta larga, que leva à perdição. Sabe, queridos, eu dou graças a Deus com você, que você está aqui nessa noite. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, que busca o nosso Deus verdadeiramente, que veio pelo culto da manhã, vem no culto à quarta-feira, porque precisamos sim buscar a presença do Senhor, precisamos sim entrar pela porta estreita. A porta estreita, é necessário passarmos por ali. E essa porta estreita, queridos, envolve tantas situações, envolve quebrantamento, envolve perdão. Sabe, queridos, aquela tua situação que você tem que resolver, aquele perdão que você tem que delegar, aquele perdão que você tem que pedir. Nós fomos ministrados na semana passada pelo pastor Alessandro Cassiano, quando ele falou sobre perdão, ele falou: não, já libero perdão. Não é assim não, querido, você vai liberar perdão, indo de encontro ao teu irmão, que você tem uma diferença, e pedindo perdão ali. Sabe, querido, se você não perdoar, tampouco o Pai vai te perdoar. É duro isso? Eu estou te falando de palavras de Deus. Então devemos passar pela porta estreita. Passar pela porta estreita é justamente Deus nos colocando à prova, é justamente Deus nos levando para o deserto para nos provar, saber aonde está o nosso coração, se o nosso coração está em Cristo Jesus, ou se está nas coisas desse mundo. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado? Chegamos ao ponto onde eu vou querer falar mais um pouquinho. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. É no Evangelho de Mateus, né? Nós lemos Marcos, não, lemos Mateus agora, né? O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, no verso de 1 a 13. 25, de 1 a 13. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. E o título dessa mensagem é: nécias ou prudentes? O tempo está próximo. Pergunta aí para o teu irmão: você é nécia ou você é prudente? Pergunta aí. Estou vendo que a igreja está quietinha, né? Eu não quero apavorar ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é assim. Ela nos alerta do que está por vir. Mateus, capítulo 25, verso 1 e 13. A parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Eu vou ler pausadamente, tá, queridos, e explicando ponto a ponto. Versículo 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Já sei por que você não fez a pergunta para o seu irmão do lado. Porque você não sabe o que significa nécias. Nécias, ela não está nem aí. Como diz aquele cara do lado de fora, deixa a vida levar. Né? A nécia é justamente essa. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui para nós é que 5 dentre essas 10 virgens eram nécias e 5 prudentes. As nécias, elas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Queridos, nesse momento o Senhor Jesus Cristo está trazendo uma alusão
sobre a necessidade daquelas virgens andar com uma lamparina. Era a cultura da época, era necessário aquela lamparina estar acesa, aquela lâmpada estar acesa, e para isso precisava-se do azeite. E o azeite, ele tem todo um simbolismo na Bíblia. O azeite, ele simboliza a unção de Deus, a aprovação do Senhor, a presença do Espírito de Deus. Quantos vocês estão entendendo? Então, essas virgens nécias, elas tomaram consigo as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Queridos, essas virgens nécias, fazendo um paralelo com o nosso hoje, com a igreja de hoje, elas são crentes que estão na igreja, mas estão com as suas lamparinas quase que apagadas, por falta de azeite, por falta de presença de Deus, porque ao invés de caminhar pela porta estreita, prefere caminhar pela porta larga, porque não leva a sério que o dia do arrebatamento vai chegar. É num piscar de olhos, querido. Porque não exercita a fé. Essa é a nécia. A nécia que vai sair daqui nessa noite, meu Deus, que não tem aqui nessa igreja, mas questionando a palavra que foi ministrada. A nécia é aquela que escutou a palavra pela manhã e foi para casa, tanto fez como tanto faz. Já esqueceu que foi pregado pelo pastor. A nécia, ela esquece de ler a palavra de Deus. Ah, Deus sabe. Eu estou sem tempo. Deus entende. A nécia, querido, ela anda com essa lamparina quase apagada, porque ela esquece de exercitar os princípios bíblicos. Acabei de falar do perdão. A nécia se comporta tal como: eu pedi perdão para o irmão, aquele cara de pau, aquela irmã fofoqueira. Queridos, o perdão é uma perda grande. Se teu irmão te fez algo, vai de encontro a ele, a Bíblia te fala isso. Vai lá, rapaz, vai lá, senhora, vai lá, senhor, pede perdão. Tu vai ver como é que vai ficar muito melhor o teu coração, mesmo que você se sinta lesado, se sinta, de repente, mas eu estou certo, por que eu tenho que ir lá? Faça o teu papel. Cinzas vão vir sobre a cabeça dessa pessoa se ela não pedir perdão a você. Quanto você está entendendo? Faça a tua parte, querido. O perdão é algo grandioso. Você dá um passo para trás para dar dois adiante. O perdão é justamente o que a virgem prudente faz para andar na presença de Deus. Não somente o perdão, a prudente, ela tem a sua lamparina sempre acesa. Por quê? Porque o azeite está sobremaneira preenchendo e ela caminha de maneira tal que a luz dela traz luz para aqueles que estão em trevas. Quantos estão entendendo? Vou continuar na leitura aqui. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu estou no verso 4. Queridos, a virgem prudente, ela está com a sua lâmpada acesa, e mais que isso, ela ainda está carregando azeite, porque conforme as coisas vão acontecendo, a lâmpada, ela vai absorvendo o azeite, e ela tem uma vasilha pronta para repor. Queridos, essa vasilha que vai repor o azeite da tua vida, é a palavra de Deus, é a vinda aos cultos, é a oração, é o teu tempo de meditação com a palavra, é a tua busca pelo Espírito Santo. Esse é o azeite que vai estar enchendo a sua lamparina e a sua luz vai continuar acesa. Vou voltar ao domingo passado, quando o pastor mencionou sobre não entristecermos o Espírito. É bíblico? Sim, sim. Sabe como quando nós entristecemos o Espírito, nós estamos nos comportando como essas virgens nécias. Virgens essas que querem viver a vida da maneira como entendem. Que sejamos prudentes, que sejamos aqueles que têm o alvo, o reino de Deus. Essa é a virgem prudente. Verso 5. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Queridos, o dia do arrebatamento está por chegar, mas você sabe o dia? Você sabe a hora? Eu não sei. Pode demorar
um dia, um mês, um ano, 100 anos, 500 anos, 1000 anos. O dia para Deus pode ser 1000 anos. O nosso tempo, a nossa medição de tempo não tem nada a ver com a medição de tempo que Deus faz. O período de 7 dias no qual Deus criou o mundo não são 7 dias de 24 horas, são períodos. Quer saber mais sobre isso? Curso de Vida Cristã. Porque não tem tempo hábil para explicar sobre isso. De Gênesis 1, capítulo 1, a Gênesis 1, capítulo 2, existe um intervalo grandioso de tempo. Quer saber mais? Pastor Rogério. Procura ele. Se matricule no curso de Vida Cristã. É necessário nós termos conhecimento da palavra de Deus. Queridos, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Jesus Cristo pode demorar a voltar. E aí eu fico em casa dormindo e não venho no culto, porque eu estou muito cansado. E aí eu não venho no culto quarta-feira, porque eu tenho novela para assistir. E aí eu não venho no culto de manhã, porque eu estou com muito sono. O culto costuma demorar um pouquinho, terminar 11 horas, não vou não. Isso é comportamento de virgem nécias. Virgem que não está nem aí para o que está acontecendo. É real, vai acontecer e é no piscar de olhos. Já pensou se Jesus volta e você está em casa dormindo? Já pensou se Jesus volta e você está jogando videogame enquanto o culto está rolando? É, queridos, é tempo de vigiar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo deixou orientado, através dos seus apóstolos, orai e vigiai. Nós devemos sim orar, mas vigiar com nossas atitudes. Temos o nosso trabalho secular. Quem trabalha de maneira secular aqui? Acho que todos. Você deve vigiar também no seu trabalho, porque lá você é colocado à prova a todo instante. Lá vão te questionar porque você é crente. Lá vão apontar para você, ó, lá vem o Bíblia, lá vem o crente. Você fala para essa pessoa, graças a Deus, e fala do Evangelho para ela. Use de autoridade, porque você que está certo, ela está errada, mas tenha sabedoria nisso. Não vai chegar nela e peitar, você está errado. Não, usa de sabedoria, mostra Jesus para ela. A virgem prudente, ela se comporta dessa forma. Agora, como você vai chegar lá no seu trabalho? Falar de Jesus, se a tua lamparina está quase apagando. Como é que você vai dar algo que você não tem? Queridos, nós temos um papel primordial no reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus, somos amilenistas. Vivemos no reino no qual nós somos sacerdotes e reis, na presença de Deus. Então sim, precisamos estar com a nossa lamparina acesa e cheio do azeite. A nossa botija tem que estar cheia de azeite para levar a presença de Deus a todo o povo, língua e nação. Continuando, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Ou seja, Jesus voltou. E aí, verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Naquele momento, diz aqui a palavra de Deus, a parábola, que as virgens nécias pediram para as prudentes um pouco do azeite delas. Mas, queridos, naquele momento o noivo já voltou. Já voltou. O que você fez foi até aquele instante. Se a tua vasilha de azeite não tinha mais azeite algum, porque você se comportou neciamente, é chegado o momento de prestar conta. E aí, no verso 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Ou seja, está passando o recado para elas: olha, é com vocês agora. Vocês tiveram todo o tempo para resolver a sua vida. É igual nos dias de hoje. Nós temos todo o tempo para resolver a nossa vida com Cristo Jesus. Vai esperar até quando? Vai esperar até que dia?
Não, eu não vou aceitar Jesus hoje porque eu fumo, né, pastor? Eu estou fumando, eu estou bebendo, né? Eu estou com problema assim, problema assado. Queridos, a palavra de Deus diz claramente: vem como estás. Vem como estás. Vem do jeito que você está, porque Jesus Cristo veio para os doentes, não para os sãos. Sabe, Jesus Cristo quer te tratar, quer te curar, quer te transformar. Ele quer te dar uma nova vida. Aí você fica com aquele pensamento humano: não, eu tenho que ficar preparado, eu tenho que chegar lá e ser um crentão. Não, queridos. Você não tem que ser um crentão para chegar na casa de Deus, não. Você tem que ser humilde, realmente. É se submeter à presença de Deus. É quando o pastor faz seu apelo: querido, sai correndo da tua cadeira. E vem buscar a presença de Deus. E vem buscar a tua salvação. Amém, queridos? Versículo 8. 10, não é isso? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Queridos, é nesse momento, é o arrebatamento. É nesse momento aqueles que estão apercebidos, sabe, todo olho verá. É num piscar de olhos que nós vamos entrar nas bodas com o noivo. Aqueles que estão com a vasilha cheia de azeite, as suas lamparinas acesas. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, nós não sabemos o dia nem a hora. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Sabe, queridos, é tanta situação que a gente passa nessa vida. É tanta tribulação, porque nós já estamos passando pelo tempo da tribulação. São tantas as variedades de situações que nós temos sim que orar e vigiar em todo o tempo, porque não sabemos o dia nem a hora. Pode ser hoje que nós vamos ver o noivo, pode ser amanhã. Então sim, precisamos vigiar em todo o tempo. Mas olha, Jesus Cristo, Ele nos dá uma oportunidade a todo instante de podermos nos acertar com Ele, nos acertar no reino de Deus. Eu peço que você abra aí no Evangelho de João, João capítulo 3. João capítulo 3. Nós vamos falar sobre a missão de Jesus Cristo. João 3, capítulo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, essa leitura, nós estamos continuando a falar sobre as virgens nécias e as prudentes. As prudentes, elas procuram vivenciar a luz em Cristo Jesus. As nécias se comportam tal como que elas acabam indo para as trevas. Queridos, essa palavra é para a igreja. É para a igreja, não é para o não crente.
não é para o incrédulo, é para nós. E eu me incluo nisso. Precisamos sim despertar. Despertar. Viver como virgem prudente. Virgem por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo que vamos subir com Ele. Muitos, de repente, não vão passar pelo arrebatamento, mas vão estar no seio de Abraão, esperando o grande dia, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados e subirão à glória com o nosso Deus. Queridos, eu não sei qual é a tua situação, sabe? Eu não sei como é que você se comporta, como é que você vive no seu dia a dia. A vida de um crente, queridos, a vida de um cristão, ela não se resume ao culto de domingo pela manhã, ao culto de domingo à noite, ao culto de quarta-feira ou de sábado na juventude. A vida do cristão, ela se resume em 7 dias na semana. Em 24 horas cada dia, devemos sim sermos virgens prudentes em todo tempo. Não se comportar como nécias. Porque a porta é estreita, larga é aquela que te leva para a perdição. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu convido os músicos a se posicionarem. Não sabemos como você... Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se de repente você se assustou com a palavra que foi ministrada, queridos, eu preguei palavra de Deus para você. Eu preguei despertamento para você. É necessário sim que haja um conserto de nossas vidas. Às vezes você pensa que a palavra de Deus ela tem que ser algo agradável aos nossos olhos, mas isso aqui que nós falamos é agradável sim, porque traz sim o despertamento. Porque de repente você estava caminhando um caminho torto. Você de repente está aqui nessa noite e vai falar assim: meu Deus, eu estou com a minha botija quase que vazia. Eu estou com a minha lamparina quase que apagada. Eu preciso de algo a mais nessa noite. De algo a mais. Eu preciso de um toque do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso de um toque de Jesus Cristo sobre a minha vida. Fecha teus olhos, querido. Esse é o tempo de você olhar para Jesus e não ficar olhando para o pastor. Sabe, Jesus Cristo, Ele quer fazer algo grandioso na tua vida nessa noite. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que se passa dentro de você. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. E Ele quer te encher nessa noite. Se você hoje se encontra como essa virgem nécia, Deus quer te tirar desse estágio para ser uma virgem prudente, uma virgem cheia da autoridade e do poder de Deus. Ele quer te tirar de uma posição no qual você está totalmente ali na periferia, quase que sendo tragada pelo diabo. Mas o Espírito Santo de Deus quer te tirar dali e trazer para o centro da vontade dEle. Sabe, queridos, as irmãs vão começar a ministrar um louvor. Fecha teus olhos, querido, não olhe para o pastor. Isso te desconcentra. Olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. E ao mesmo tempo que estará sendo ministrado esse louvor, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu, os demais pastores, os diáconos aqui presentes. Porque eu quero ministrar sobre você uma nova unção. Para que você saia assim dessa posição que você está. E não é vergonha reconhecer que você está ali. Não é vergonha. É sim humildade. Deus quer te dar uma oportunidade nessa noite. É você crente. É você crente. Deus quer te dar uma vida abundante em Cristo Jesus. E não uma vidinha qualquer. Aleluia.
estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, 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 aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu não sei quantos entenderam essa mensagem. Eu não sei qual é o teor que você absorveu dessa mensagem. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra vai de encontro à necessidade da igreja de Jesus Cristo. Eu quero orar por você que se encontra com a sua lamparina quase apagando. E eu sei que existem pessoas aqui nessa hora, nessa situação. Mas sabe, algo te prende nessa cadeira. Eu faço questão, querido, que você consiga vencer essa barreira. E sabe, quem te impulsiona é o Espírito Santo de Deus. Não é oração de confissão que nós vamos fazer aqui. É uma oração de imposição de mãos sobre a tua vida, para que você sim saia desse estágio de ser uma virgem nécia e ser uma virgem prudente em Cristo Jesus. Sai do teu lugar, você que quer receber essa oração. Essa oração para a tua lamparina estar sempre acesa e receber algo novo da parte de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Vem, Jesus.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, graças a Deus que você veio aqui, meu querido. A palavra te alcançou. A palavra te alcançou. Sabe, queridos, o Gelson, ele é crente. O Michel, ele é crente. Continua ministrando, queridos. O Michel, ele é crente, mas ele escutou a palavra de Deus. Nós, como pastores, nós temos uma preocupação com a igreja de Jesus Cristo. Fecha teus olhos. Jesus Cristo, Ele quer fazer com que você viva de forma abundante. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu sei do que eu estou falando, queridos. O pecado, ele pode te consumir a tal ponto de você não viver em novidade de vida, queridos. É isso que o pastor está ministrando nessa noite. É isso que o Espírito Santo de Deus está indo de encontro a você. Será que é difícil você passar por cima dessa situação e buscar algo novo da parte de Deus? Não é para a glória humana que você vem na frente, é para a glória de Deus e para envergonhar Satanás. Eu vou orar pelo Michel nessa hora, mediante tudo que ele escutou nessa noite. Eu sei que tem mais gente aqui que precisa receber essa oração. Depois, de uma maneira geral, eu vou fechar o culto, mas a oração específica vai ser feita pelo Michel. Cadê você que quer ser renovado, que quer ter sua lamparina cheia da presença de Deus? É difícil sair do lugar, né, querido? É difícil. Passa por cima disso, querido. Passa por cima disso, na força de Jesus Cristo. Jesus Cristo te deu autoridade. Jesus Cristo te deu autoridade para passar por cima do diabo, para pisar na cabeça de Satanás. Aleluia. A Ana Paula, ela é crente, mas ela precisa de renovo. Oh, meu Deus, eu preciso de renovo. Se eu pudesse, eu estava ali embaixo para receber essa oração. Acorda, igreja! Desperta, tu que dormes! Desperta, tu que dormes! O tempo é curto, está clareando. A tua lamparina tem que estar acesa. Acesa! O Boaventura, queridos, ele é crente. Ele precisa de renovo. Renovo. Ele precisa de uma força que se chama Espírito Santo de Deus, para entrar pela porta estreita,
para não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Ele precisa de Jesus. O Cláudio, querido, ele é crente, mas está se sujeitando à vontade de Deus. Ele quer ser renovado. Aleluia. Mais as duas irmãs, o irmão aqui, José. Meu Deus, Deus quer renovar a sua igreja nessa noite. Sabe o plano de Deus, querido? É que cada crente seja o representante dele nessa terra. Acabamos de pregar, nós vivemos, reinamos com Cristo Jesus. Nesse milênio que se chama hoje, nós não podemos viver nesse mundo de qualquer forma. Nós temos que ter Jesus, ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, não dar vazão à carnalidade, não deixar que as coisas desse mundo nos deixem e nos levem para a perdição. Então você que está com dificuldade de exercitar, de ser um cristão convicto, queridos, essa é a última chamada. Sai do teu lugar e vem receber a oração para você ser fortalecido na presença de Deus. Aleluia. Eu pediria que as esposas, as diaconisas, pudessem estar orando pelos irmãos, impondo as suas mãos. Por favor, faça isso. Nelly, Diácono Marcelo, por favor. Você fecha teus olhos, ainda dá tempo. Vamos estar ministrando esse louvor. Se você quiser se ajuntar aos irmãos que estão aqui para receber a oração da fé, para receber a oração de posição de mãos, ainda dá tempo de você sair desse lugar, do seu lugar, e receber essa oração. Diácono Marcos, Diácono Fernando, por favor, faça essa oração. Aleluia. Você que não veio aqui na frente, põe as tuas mãos em direção aos irmãos e ore, interceda pela vida deles, interceda, peça a Deus. Sim, Jesus. A minha salvação e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, Segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ó Deus, eis aqui os teus filhos que escutaram a voz do Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós impomos as nossas mãos sobre cada um deles, declarando que o Senhor está renovando a cada um deles, enchendo, ó Deus, a lamparina deles, ó Deus, enchendo do seu azeite, que teus filhos sim possam viver em novidade de vida, uma vida, Senhor, abundante na tua palavra, que, ó Deus, os teus filhos não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Abençoa cada um deles, ó Deus, dá discernimento, olhos espirituais, para que sim possam vivenciar, ver o que está acontecendo, caminhar
caminhar adiante, viver uma vida reta diante de Deus. Purifica os teus filhos, perdoa os seus pecados, ó Deus, que teus filhos venham a caminhar em santidade. Nós oramos com fé, impomos as nossas mãos sobre cada um, declarando a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, levanta as tuas mãos. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela palavra que foi ministrada. Ó Deus, que o Senhor possa estar ajudando, Deus, a cada um que está nesse santuário, assim permanecer firme na tua presença, a continuar andando com a sua lamparina totalmente acesa. Ó Deus, para que não haja pique de luz, mas que a vasilha de azeite esteja totalmente transbordante de tal forma que possa alcançar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção sobre cada um nessa noite, sobre cada família representada, e isso nós fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o que crê diga amém. Queridos, Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite, uma boa semana. Aleluia.